Oi amigos da Auto Criativo, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é Ailton Brito, eu sou o instrutor de Revit aqui do projeto Auto Criativo. Eu quero aí dar as boas-vindas, a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso curso Configuração e Aplicação aqui de videoaulas de Revit. Pessoal, na videoaula anterior, na segunda aula, eu passei aí para vocês bastante conteúdo relacionado aí ao conhecimento do Revit, passei algumas informações bacanas ali, para que você conheça aí o software por completo, para que você conheça como que funciona o Revit aí. Então, se você não assistiu, por favor assista ali, que você vai ter aí uma noção bastante abrangente aí, mais ampla de como funciona, de como que trabalha aqui esse software, o Autodesk Revit. Pessoal, na videoaula de hoje eu já vou começar a mostrar para vocês algumas partes da interface do Revit. A interface do Revit ela possui muito conteúdo, então possivelmente algumas coisas eu ainda vou ter que ir mostrando para vocês aí durante o decorrer do curso, nas próximas aulas. Eu vou entrando em algumas partes da interface do Revit e vou explicando aí com maiores detalhes para vocês. Tudo bem? Bom, de início, pessoal, é o seguinte: na primeira videoaula do nosso curso, nós fizemos ali a solicitação, fizemos um cadastro no site da Autodesk e fizemos o download do Revit. E caso você tenha instalado o seu Revit pela primeira vez, logo mais aqui, pessoal, onde está a palavra projetos, nós temos aqui abrir um novo projeto, abrir aqui a partir de um novo projeto, aqui em abrir um projeto de Revit já existente. E logo mais aqui embaixo você tem aqui também já alguns desenhos modelos, alguns modelos já que já vem aí no próprio Revit. No meu caso aqui, como eu fiz várias instalações, desinstalei e instalei para produzir aqui as videoaulas, acontece de não vir aqui esses modelos aqui já dispostos aqui. Na tela de instalação, pessoal, na hora que nós estávamos fazendo a instalação, eu havia mostrado para vocês essa tela aqui, onde aparece o idioma. Eu mostrei aqui para vocês o idioma Brasil, tudo bonitinho. E vocês observam aqui, onde está aparecendo esse botão aqui, ó, que quando você clicasse nesse botão, iria aparecer aqui, na parte de baixo aqui, como um menu drop-down que chama, todos os Revits já instalados aí, ou todas as, podemos dizer assim, todos os tipos de Revit que está incluído nessa instalação. Nós temos o Revit Arquitetura, temos a parte estrutural, a parte ali de fluidos, de tubos e conexões. Então, quando você fez essa instalação, já veio aí esse Revit por completo aqui, no caso o Revit 2014, tá joia? Então, o que acontece? Aí no meu caso aqui não veio aqui já os templates original. Provavelmente no seu já está aqui, já tudo prontinho. Bom, se caso, independente se esteja aqui ou não, nós vamos utilizar um template aqui que eu renomeei como chamado template ou desenho modelo Brasil. Este template, pessoal, eu baixei ali no site da própria Autodesk. Ele já vem com uma grande gama de famílias. Famílias é aquilo que eu comentei na aula anterior. São acessórios da construção. Temos portas, janelas, escadas. E esse template aqui, ele já vem aí com bastante quantidade dessas famílias. E ele já vem configurado aí nos padrões aqui do Brasil. Ok? Então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: vocês vão dar um pulinho lá no site, que é o www.autocreativo.com.br. Na parte de downloads, pessoal, logo mais abaixo você vai encontrar a caixa do curso aqui que estamos fazendo, configuração e aplicação do Revit. E ali tem um download, você pode fazer esse download desse arquivo. Ele está ali para que você possa fazer o download pelo ForShare. Bom, feito o download, você vai encontrar essa pasta aqui, ó. O arquivo, após descompactado, você vai ter aqui um template nos padrões do Brasil, e eu já deixei também disposto aí um template para os padrões norte-americanos. Temos aqui duas opções. Você clicando aqui, você vai perceber que já temos alguns arquivos aqui, pessoal, ó. Electrical, mechanical, default metric aqui nos padrões internacionais.
Aqui no do Brasil, você clicando aqui em Brasil, ó, você tem o default, que nós vamos utilizar aqui durante todo o curso, ok? Então, após você ter feito aí, o download desse template, nós vamos estar utilizando, né? Nós vamos utilizar aqui, ó, esse aqui, ó, default, ok? BRAPTB, tudo bem? Bom, deixa aqui um pouquinho de lado, eu vou explicar para vocês como que nós vamos abrir esse arquivo aí de extensão template. Deixa eu falar para vocês, pessoal, qual as extensões de arquivo que nós vamos utilizar aí, né? Podemos dizer assim, os mais utilizados aqui no Revit. Bom, RVT, pessoal, é o arquivo de Revit comum, né? Como você fez um projeto e aí você vai utilizar o arquivo RVT. O arquivo RFA, como as próprias abreviações dizem, pessoal, é Revit FA de família. São arquivos de famílias. Você vai encontrar eles aqui também, no mesmo procedimento. Para abrir um novo, dessa forma aqui. Aqui do lado, pessoal, aparecem aqui as amostras de arquivos de famílias próprias aí do seu software Revit. Temos o arquivo RTE, que é um arquivo template, que é aquilo que eu acabei de comentar com vocês, que nós vamos utilizar aí o template Brasil. Ok? E temos também o RFT, que é um arquivo de família template. Então, você tem template de um arquivo de um projeto total e também tem templates para você editar ou criar, né, famílias. Ok? Bom, então, dadas essas pequenas explicações, eu vou voltar aí com esses assuntos novamente durante todo o curso. Vocês vão se familiarizando cada vez mais aí com os tipos de arquivos. Eu vou pedir para vocês clicarem aqui, ó, na letra R, né, que é no Application aqui, ó, no menu de aplicação. Vamos vir aqui no botão Opções. E aqui, ó, vai abrir essa janela. Nós vamos vir aqui, ó, Locais de arquivo. Tudo bem? Vocês percebem aqui, ó, que tem um sinalzinho de mais, provavelmente essa tela aqui de vocês ela vai estar vazia. Eu vou pedir para vocês clicarem aqui no sinalzinho de mais, e aí o Revit ele vai te pedir o local que você quer que procure o arquivo. Aí você vai lá onde você fez o seu download, ok? No meu caso aqui, está na área de trabalho, né? Vou colocar aqui na área de trabalho. Eu deixei aqui, ó, o download que eu fiz, ó, está aqui templates, vou abrir aqui, ó, está aqui, ó, Brasil e Estados Unidos. Clico aqui, ó, em cima de Brasil, dessa forma, tudo bem? E clico aqui, ó, em Default, aquele arquivo que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem? Dou 2 cliques aqui e aí ele vai ficar inserido aqui, ó. Feito isso, basta você dar um OK, dessa forma. E aí você vai perceber, ó, que ele aparece aqui agora, ó, ok? Ele está com o nome original, ó, e esse outro de cima eu já havia renomeado anteriormente. Então, durante todo o curso, pessoal, quando nós formos iniciarmos as nossas videoaulas, eu vou pedir para vocês clicarem aqui, ó, em abrir, ok? E aí você vai ser direcionado, ó, já diretamente aí para o arquivo que nós vamos dar início. E aí nós vamos renomeá-lo novamente depois, né? Porque conforme a gente for construindo nossas paredes ali, construindo o nosso projeto, nós vamos ter que renomear para não perder aqui esse template, ok? Você pode vir por aqui também, ó, em novo, vai surgir aqui essa janela e aqui você tem todas as opções aí já presente do Revit, né? Modelo de arquitetura, modelo estrutural e temos aqui, ó, também o Default e o Template Brasil. Então vocês vão sempre iniciar aqui, ó, pelo Default dessa forma aqui, ó. Deixa ele selecionado, aqui embaixo você não precisa mexer em nada e dá um OK. Ele está atualizando aqui, pessoal, porque esse template possivelmente é de uma versão anterior aí a de 2014, o que não vai influenciar em nada, né? Porque nós estamos trabalhando aqui com template em português. Bom, então o template ele está aberto aqui no seu Revit, né? Aparece aqui esses elementos aqui, esses objetos, eu vou explicar já já na sequência para vocês qual a funcionalidade deles. Bom, temos aqui então o Revit ele aberto. Nessa videoaula aqui específica, né, eu vou explicar para vocês como nós vamos visualizar aqui a interface, como que nós vamos utilizar o Revit. E aí eu comentei também que em algumas partes, né, daqui da interface, exige aí uma explicaçãozinha um pouco maior e possivelmente eu vou explicando
já nas próximas aulas. Bom, antes de iniciar falando sobre aqui a interface do Revit, eu quero fazer um comentário a respeito por que nós estamos utilizando o Revit em português e não estamos utilizando o Revit em inglês. Bom, facilita você utilizar o Revit em português porque nós vamos trabalhar com elementos construtivos baseados nas obras e construções aqui do Brasil. Então, fica mais fácil de você interpretar os componentes, né, interpretar os atalhos e os ícones aqui, ó, de cada projeto, né, de cada parte do projeto. Nós temos aqui, ó, piso, forro, telhado, coluna. Se você colocasse, né, ou você tiver instalado um Revit em inglês, você vai ter aí necessidade de ter um conhecimento maior da língua inglesa aí para trabalhar. Se você já tem esse domínio, né, você já domina a língua inglesa, não tem problema nenhum você trabalhar com o seu Revit em inglês. No nosso curso aqui, nós vamos trabalhar em português, porque é aquilo que eu comentei, para facilitar aí a compreensão de todos. Nas próximas aulas, pessoal, eu vou explicar para vocês um assunto muito legal. Conforme nós somos criando o nosso projeto no Revit, ele vai fazendo alguns backups automáticos. E esses backups, pessoal, eles têm um tempo, né, para que ele vá fazendo esse salvamento automático, e isso vai gerando um acúmulo muito grande de informação aí no seu HD. Ele acaba inchando o seu computador aí de informações. E aí na próxima aula, na quarta aula, eu vou explicando para vocês em maiores detalhes para que a gente possa configurar essa opção aí de diminuir o tanto de backups, tá bom? Nesse template, né, nesse desenho modelo que nós estamos utilizando, você já tem aqui, pessoal, do lado, já algumas informações importantes, né, ou básicas, para que a gente possa dar início né, para que a gente possa decorrer aí durante todo o nosso curso. Bom, então eu vou explicar para vocês aqui algumas informações sobre a Ribbon, né, que é essa parte daqui, ó, de cima, onde você tem todas as ferramentas, ou podemos dizer assim, os comandos aqui do Revit. Essa parte de cima aqui, pessoal, ó, toda essa parte de cima nós chamamos de Ribbon, né, ou Ribbon aqui no Revit. É muito parecido, né, com os softwares da Microsoft, né, como o Excel, o Word ali, aonde você tem, né, o ícone e também tem o nome do comando. Logo mais aqui em cima, ó, nós temos essa parte aqui de cima que se chamam abas, ok? Mais para o finalzinho da aula, eu vou entrar aqui em uma por uma e vou explicar para vocês, né, fazer uma explicação resumida aqui de cada uma delas, tudo bem? Então nós temos aqui, ó, a Ribbon, né, que nós temos aqui todos os comandos. Esse conjunto aqui, ó, de comandos, nós vamos chamar ele de painel, tudo bem, né? Ou conjunto de ferramentas, nós vamos chamar de painel. Temos aqui as abas, tudo bem? Essa parte aqui que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente é o menu de aplicação, né? Você clicando aqui, você tem aqui também abrir um arquivo novo, você pode abrir um arquivo ou um arquivo de família. Nós vamos aqui utilizar o salvar como. São partes aqui muito conhecidas aí também de outros softwares, tá bom? E aí durante todo o curso eu vou explicando também, nós vamos voltando aqui, né, automaticamente nessas partes, eu vou explicando para vocês aí com maiores detalhes. Na parte superior aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, a barra de acesso rápido. Nós temos aqui, ó, para abrir, né, para salvar, temos aqui desfazer, refazer, temos essa reguinha aqui que é onde nós vamos utilizar para fazer as medidas, né, no nosso projeto. Temos aqui outras opções que você vai aprender aí durante todo o curso. Então é uma pequena barra que você tem aqui de acesso rápido. Essa barra também pode ser personalizada, você clicando aqui, ó, nesse botãozinho logo mais aqui do lado. Deixa eu clicar aqui para assumir o menu de aplicação. Clicando aqui na setinha, então você tem aqui, ó, as opções que estão grifadas aqui são as opções que estão logo mais aqui à esquerda. E aqui você pode clicar aqui, ó, em personalizar barra de ferramentas do acesso rápido. Você clicando aqui, ó, você pode adicionar alguns elementos a mais ali ou excluir alguns ali da barra de acesso rápido. Ok? Também nós vamos voltando nessas partes aqui mais para frente e vamos configurando aí conforme o necessário. De antemão, pessoal, eu vou pedir para vocês evitarem de fazer mudanças, de deixar aí do jeitinho que está para a gente
prosseguir com o nosso curso. E aí nós vamos atualizando, né, fazendo algumas modificações e salvando esse projeto aqui com outro nome para deixar esse template original, né, sempre à disposição aí. Tudo bem? Bom, então eu expliquei para vocês essa parte superior. Logo mais aqui à direita temos algumas opções que são as mesmas opções aí, basicamente todos os softwares da Autodesk, né? Você pode fazer o seu login, você tem ajudas aqui, né, da parte ali do próprio site da Autodesk. Aqui é uma parte que você pode estar aí analisando e visualizando, fique à vontade, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, uma parte muito importante no Revit que você vai praticamente 99% do tempo que você estiver trabalhando com o Revit, você vai ficar de olho aqui nessa parte aqui, ó, que está entre a área gráfica e essa parte aqui. Aí você fala, poxa, Ailton, mas não tem nada aqui. Então, aqui não tem nada, pessoal, porque nós não estamos com nenhum comando ativo. Quando você clica num comando, eu vou clicar aqui em parede, você percebe que ela muda de cor. Ela fica aqui com uma cor diferenciada e fica aqui algumas informações. Essas informações aqui são os parâmetros, né, as configurações básicas e rápidas para que você possa editar esse elemento que nós acabamos de clicar, que é uma parede básica. Essa parte aqui, pessoal, nós chamamos de barra de opções. Então, é uma parte aqui do Revit que nós vamos estar, né, nós vamos utilizar com muita frequência. Ok? Então, quando você estiver trabalhando aqui, fazendo alguma parte do seu projeto, sempre que você tem que estar analisando essa barra de opções. Para sair aqui do comando, né, estou com o comando parede ativo, você aperta o ESC 2 vezes. Tudo bem? No caso aqui, como eu não criei, bastou apenas clicar uma vez. Logo mais aqui à direita, pessoal, nós temos aqui essas opções aqui, que é as ferramentas de navegação. Okay? Você clicando aqui, você tem algumas outras opções. Vai ter uma hora que essa parte vai mudar, nós vamos estar visualizando o projeto em 3D. Clicando aqui você tem o zoom, você pode ajustar aí da forma que você achar melhor. Basicamente eu estou mostrando aqui para vocês, né, que isso daqui se chama ferramentas de navegação e aquilo que eu comentei anteriormente. Nós vamos voltando, né, nós vamos sempre voltar aqui nessas partes e aí você vai entendendo na prática cada uma das funcionalidades aqui das partes aqui da interface do Revit. Ok? Vamos dando a volta. Aqui na parte de baixo, pessoal, nós temos a barra de status. Nós temos várias opções aqui, onde nós temos que, podemos assim, utilizar de forma que você, na hora que você está trabalhando, criando ali o seu projeto, vai ter necessidade de você travar algumas partes do seu projeto, você vai precisar pôr alguns clipes, nós vamos utilizar alguns filtros, utilizando aqui, logo mais aqui a barra de status. Também vou entrar em maiores detalhes futuramente, tudo bem? É importante que nas primeiras videoaulas você vai se familiarizando com os nomes, né? Aqui, porque aí quando eu falar para vocês, ó, vamos entrar agora, vamos visualizar aqui na barra de status, vamos visualizar aqui a ribbon, vamos analisar aqui a ferramenta de navegação. Então, é bom que você vá anotando essas informações, né? Eu estou aí colocando, grifando no vídeo cada parte que eu estou mostrando, e aí você vai cada vez mais familiarizando com o Revit. Nestas primeiras videoaulas, pessoal, não é assim aulas que você vai, podemos dizer assim, se aprofundar em cada parte aqui da interface. É aquilo que eu comentei, nós estamos num curso básico e você está começando a se familiarizar aqui com o Revit. Então, é bom que você vá analisando e vendo direitinho cada parte do Revit. Evite entrar aqui em partes que você ainda não conhece, mexer, fazer alguma configuração para que você não tenha problemas aí nas próximas videoaulas, tudo bem? Aqui nesse canto aqui, pessoal, nós temos algumas informações importantes aqui, ó, que é a barra de controle de vista. Então, quando nós estamos trabalhando num projeto, né, nós estamos desenvolvendo uma casa, desenvolvendo aí um prédio, qualquer que seja o projeto, nós podemos ter aqui, ver esse projeto no modo realístico, nós podemos ver esse projeto no modo conceitual, nós podemos ver ele no modo
raio-x, né, para que a gente possa ver as paredes ali mais transparentes. E nós vemos, né, e utilizamos essas opções aqui na barra de controle de vista. Vocês percebem aqui, ó, que aparece aqui, ó, 1, 2.100. Isso daqui são as escalas aqui do Revit. Quando nós estamos trabalhando aqui no Revit, nós vamos trabalhar numa escala real. Ou seja, quando eu falar assim para vocês, ó, vamos fazer uma parede de 3 metros. Então, realmente, nós vamos desenhar essa parede aqui no Revit em 3 metros. Ok? E quando nós formos nas próximas aulas, lá para o finalzinho do curso, onde eu vou explicar para vocês como fazer as impressões, como imprimir o projeto, passar para o papel, aí sim nós vamos mudar aqui a escala que desejamos. Ok? Rapidamente ele já muda, né, o formato ali para que fique encaixado perfeitamente na folha. E também você pode trabalhar aqui, por exemplo, na planta baixa na escala 1:50, trabalhar numa fachada numa escala 1:20, né, num detalhamento aí 1:10. Então você consegue variar aí as escalas sem alterar nada, porque nós estamos trabalhando numa escala real e nós vamos apenas modificar ali na hora da impressão. Tudo bem? Pessoal, outra parte aqui, né, importante, podemos dizer assim, uma das partes mais importantes da interface do Revit são essas duas partes aqui que estão logo mais à esquerda. Nós temos aqui, pessoal, o navegador do projeto, né, essa parte aqui de baixo, o navegador do projeto. Essa parte do navegador do projeto, pessoal, é muito parecido, ó, você clicando aqui, ó, tem um sinalzinho de mais, e aqui aparece, ó, plantas de piso. E nós temos aqui, ó, nesse template que nós fizemos o download, né, que nós temos aqui, ele já tem aqui, ó, nível 1 e nível 2. Ou seja, então se nós formos fazer uma casa que nós conseguimos construir um sobrado, a primeira parte, né, a planta térrea, pavimento térreo, a gente faria no nível 1 e a planta do pavimento superior nós faríamos aqui no nível 2. Temos aqui o terreno. Essas três opções aqui, ó, você seguindo aqui, você percebe que está dentro, aqui, ó, é como se fosse uma raiz, está dentro da plantas de piso. Você clicando aqui, ó, no sinalzinho de mais, temos aqui, ó, plantas de forro. A partir do momento que nós temos aqui 2 níveis de piso, automaticamente nós temos 2 pisos, né, 2 níveis, perdão, de forro. Logo mais aqui embaixo nós temos aqui, ó, legendas, nós temos folhas, nós temos famílias. Esse template aqui ele já vem com um conjunto de famílias, já ó, vem colunas, conduítes, corrimão, dutos, escadas, tudo bem? E aí eu vou explicando para vocês como que nós vamos abrir aqui cada parte dessa, cada família, né, cada objeto. E também em aulas futuras eu vou estar explicando aí para vocês como que você vai criar uma biblioteca de famílias para você e onde você vai deixar essa família arquivada aí no seu computador para que rapidamente você consiga extrair essa família para inserir no seu projeto. Ok? Então nós temos aqui o navegador do projeto. Toda vez que nós estivermos trabalhando aqui, fazendo o nosso projeto, nós vamos vir aqui, ó, e vamos sempre visualizar aqui o nosso projeto. Tudo bem? Então nós vamos ter aqui, aqui não aparece aqui vistas, né? Nós vamos criar aqui futuramente um elemento vista e nós vamos ter aqui várias partes, né? Onde nós vamos visualizar o nosso projeto, ok? Nós vamos visualizar a vista superior, nós vamos estar visualizando aqui pelo lado, pelo lateral esquerdo, pela lateral direita. Isso aí nós vamos aprendendo, né? Eu vou estar explicando para vocês mais para frente. Logo mais aqui, pessoal, nós temos aqui a janela de propriedades. Quando você não está com nenhum comando ativo, essa janela de propriedades aqui, ó, ela fica mostrando, né, o que está no seu nível. Você clicando aqui, ó, no nível 1, essas informações que estão aparecendo aqui, ó, essas propriedades são, né, na verdade, as propriedades do seu nível 1. Quando você aciona um comando, ó, por exemplo, eu vou acionar aqui, né, um elemento porta. A partir do momento que você aciona um comando porta, aparecem aqui as propriedades desta porta aqui, ó, ok? Você tem aqui, ó, o seletor de tipo, ó, você clicando aqui, você tem várias outras opções de portas. Ó, você tem aqui em milímetros, né, o tamanho, né, a largura e a altura dessa porta. Então nós temos portas aqui de vários tamanhos.
ok? Nas próximas aulas eu vou mostrar aqui para vocês novamente, aonde nós vamos configurar portas novas, nós vamos configurar paredes, nós vamos criar, na verdade estamos utilizando um template original da Autodesk, mas nós vamos criar também, durante todo o curso, o nosso próprio projeto e o nosso próprio template, ok? Então aqui você tem aqui a janela de propriedades. Essa janela de propriedades, pessoal, bem como o navegador de projeto, são dois elementos importantíssimos aqui na interface do Revit. São duas partes onde nós vamos trabalhar constantemente. Tudo bem? Essas janelas, pessoal, elas são móveis. Você pode mudar elas de localidade, ó, dessa forma, mudar aqui de posicionamento, ok? Conforme você achar necessário. Eu aconselho você deixar do jeito que estava aqui, né? Porque fica mais fácil aí para a gente deixar aqui, conforme eu estou mostrando para vocês no vídeo, aí vocês vão entendendo um pouco melhor aí as explicações da videoaula. Deixa eu ajustar aqui, logo mais aqui embaixo, eu vou descendo, ele vai encaixar aqui, ó. Ok? Eu vou pedir para vocês então deixarem dessa forma aqui, que é o padrão aí mais original do próprio Revit. Tudo bem? Bom, para finalizar, eu vou explicar agora para vocês aqui essas partes aqui, ó, na abas, né, na parte de cima, e qual a funcionalidade aqui de cada uma delas. Essa primeira aba aqui, ó, que é a aba Arquitetura, né, que já está acionada aqui, nós temos os principais elementos construtivos aí que nós vamos utilizar durante todos os nossos projetos, né? Nós temos portas, né, como você viu aqui. Nós temos componentes, né? Nós temos coluna, telhado. Então, nessa aba Arquitetura, nós temos aí todos os elementos construtivos para trabalhar aqui na parte de arquitetura. Na aba Estrutura, pessoal, que é uma aba que nós vamos, podemos dizer assim, nesse curso aqui nós vamos utilizar muito pouco, porque nós vamos estar mais voltado ali para a parte de arquitetura. Aqui você tem os elementos aí, né, que inclui ferramentas de estrutura, você tem vigas, pilares, lajes, né, então são partes aqui, né, que muito interessante para que você, para você que trabalha aí com parte estrutural, né, você que trabalha com engenharia vai utilizar com mais frequência. Tudo bem? Nessa parte aqui, pessoal, na aba Sistemas, nós temos aqui, né, os elementos mais voltados para a parte de acessórios, como partes hidráulicas, né, dutos, partes elétricas, acessórios aí mais voltados para essa parte aí, podemos dizer assim, da parte funcional do projeto. Tudo bem? Na parte aqui da aba Inserir, nós temos aqui as opções de fazer alguns links, né, e algumas partes para a gente poder extrair alguns arquivos de outros projetos. Nós vamos utilizar extração de famílias, nós vamos criar, importar, né, alguns arquivos do CAD. Então, nessa parte Inserir, é a parte aqui mais relacionada à parte de links, né, e importação de arquivos aí de outras extensões. Temos aqui agora a aba Anotar, né, onde nós temos aqui todas as ferramentas, todos os comandos aí basicamente para a gente fazer todas as anotações do nosso projeto, como cotas, né, como mostrar um detalhamento, gerenciar, inserir um símbolo de nível no nosso projeto. Temos aqui a seção de textos. Então, tudo quando a gente for começar a fazer as anotações do nosso projeto, né, inserir cotas, inserir ali detalhamentos, nós vamos vir aqui nessa aba Anotar. Ok? Aba Analisar. Nessa aba aqui nós temos muitos comandos que dão aí uma análise geral de energia do seu projeto. Gerenciar um volume, você pode gerenciar ali cargas do seu projeto. Você tem várias outras opções aqui também que você pode estar analisando, né? A própria palavra diz, você vai analisar aí o seu projeto. Essa parte aqui também, nesse curso aqui, nós vamos entrar muito pouco, né? Porque nós não vamos ter aí a necessidade de com frequência, ficar analisando partes aí do nosso projeto, geralmente mais utilizado aí também para quem trabalha com partes estruturais. Temos aqui massa e terreno. Nessa parte aqui também nós vamos visualizar algumas partes
de estudos de massa e de volume também aí do seu projeto, e também a modificação de terreno. Nós vamos fazer o nosso projeto, nossa casa, nós vamos fazendo ela bonitinha, e aí no decorrer do curso eu vou voltar aqui nessa tela massa e terreno e vou explicar para vocês como que nós vamos colocar o nosso terreno, como nós vamos fazer as linhas de nível de cada parte aí do nosso projeto, né? Basicamente ali lidando com conceitos de topografia, como que nós vamos deixar ali o relevo também do nosso terreno. Então, isso nós vimos aqui na aba massa e terreno. Colaborar. Essa parte aqui, ela trabalha ali com mais, podemos dizer assim, integração de equipes, né? Com equipes de trabalho. Então, a gente também, nesse curso aqui, a gente não vai estar visualizando essa parte, porque é uma sessão aí onde trabalha com integração de equipes. É aquilo que eu comentei. Com o Revit, você consegue gerenciar um projeto com várias pessoas trabalhando aí nesse projeto. Tudo bem? A parte de vistas aqui, pessoal, é a parte onde nós vamos, né, visualizar o nosso projeto, nós vamos visualizar ele em 3D, nós temos aqui a opção de renderizar o projeto. Então, tudo que você lida com a parte visual, né, então nós vamos estar lidando aqui na aba Vista. Gerenciar. Essa parte de gerenciar, pessoal, é uma seção onde nós vamos fazer algumas configurações no Revit. Ok? Então, também é uma parte que a gente procura evitar muito de ficar mexendo, né? Se você não tem noções avançadas aí do Revit. É uma parte onde nós vamos configurar o Revit e também configurar alguns componentes, né? Algumas partes aí também do projeto. Já nessa última aba aqui, pessoal, que é a aba modificar, esta sim nós vamos trabalhar com grande frequência. Essa aba aqui ela aparece num determinado tamanho, mas é aquilo que eu falei. Na hora que nós estamos com um comando ativo, né, estamos com uma ferramenta ativa, ela muda aqui e aparecem algumas outras opções aqui na aba modificar. Então nós temos aqui o comando stretch, nós temos o comando mirror, o comando move, ok? O comando scale, são comandos conhecidos do AutoCAD, mas é aquilo que eu comentei na aula anterior. Apesar de serem muito parecidos, a inserção, né, o modo como você lida com esses comandos é um pouco diferente. Tudo bem? Logo mais aqui, pessoal, nesse cantinho você tem um botão onde você pode minimizar as guias, ok? Deixando aqui a sua área de trabalho mais aberta, né? Para facilitar a visualização. Temos aqui outras opções, ó. Dessa forma, você vai clicar aqui, vai aparecer as abas. Você passando o mouse por cima, aparecem aqui os painéis. Temos aqui também essa opção, ó. Dessa forma, eles ficam aparecendo aqui. E clicando nessa setinha aqui mais para o lado esquerdo, ó, você vai dando cliques, ele vai voltando aí à forma original. Tudo bem? Vamos colocar aqui a arquitetura. Bom, pessoal, essa foi a nossa terceira aula aqui do curso Revit Configuração e Aplicação. Vocês viram, pessoal, que esse curso, né, ele é um curso, como o próprio nome diz, é um curso chamado Configuração e Aplicação. Aí você vai falar assim, poxa, Ailton, mas eu estava com muita vontade já de começar a desenhar, de fazer as paredes, de fazer aí todo o projeto. Mas é aquilo que eu falo, né? A gente precisa ir com calma, tem muita coisa para configurar. Você vai perceber que quando nós formos inserir uma parede, nós vamos ter que configurar essa parede, nós temos que editar, né, o tipo dessa parede, nós temos que editar um tipo de porta. Então, é um software que exige muita configuração. É muito gostoso de trabalhar com Revit. Na hora que você vê o seu projeto pronto ali, renderizado, com iluminação, você pode mudar o posicionamento da sombra, mudar o posicionamento do sol. Fiquem aí no aguardo, tem muita coisa legal ainda, tem muita coisa interessante para acontecer aqui nesse curso, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer. Se você está vendo o nosso vídeo aí pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Visite também ali o nosso site, temos muito conteúdo de AutoCAD também. E estamos agora trabalhando e inserindo também bastante conteúdo voltado para o Revit, tá joia? Então, meus amigos, muito obrigado. Aguardo vocês aí na próxima aula.